Olá, quarto ano. Nós vamos falar um pouquinho agora de história, tá? Na página 177 está falando um pouquinho sobre os imigrantes fundaram as colônias. Eu já expliquei para vocês nos outros vídeos o que aconteceu. Depois que acabou a escravidão no Brasil, o Brasil ele fez uma propaganda para atrair imigrantes e aí vieram pessoas de todos os lugares porque eles tinham a promessa de que iam ganhar um pedaço de terra. Tá? Eles achavam que se viesse para o Brasil ia ser uma vida melhor, eles teriam terra, ia plantar, ia colher, não ia passar fome. Não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu? Os imigrantes eles vieram para o Brasil e aí eles tiveram uma vida muito dura. Eles trabalhavam sol a sol para ganhar somente o que comer. E aí, como eles tinham o que comer, eles não conseguiam melhorar de vida, tá? E aí, isso foi se passando por muito tempo. Veio gente da Polônia, veio gente da Suíça, da França, da Europa inteira praticamente, veio imigrantes na procura de uma vida melhor. Para se instalar aqui no Brasil, eles criaram colônias. O que eram colônias? Eram núcleos de povoados, era como se fosse um bairro, só que todo mundo ali meio que junto, tá? Era um núcleo, eles eram chamados de colônias, eles se juntavam, por exemplo, assim, quando chegava no Brasil, franceses encontravam outros franceses, então eles preferiam ficar perto. Não porque tinha uma certa separação, mas porque era mais fácil entender a língua, era mais fácil comunicar os costumes, as comidas. Então eles faziam colônias ali, tá? Dos imigrantes, cada um eles se aproximavam daqueles que vieram do mesmo lugar. Essas colônias eram distribuídas por todas as províncias, tá? Uma das mais famosas era a colônia de Nova Friburgo, tá aqui no livro de vocês. Ela ficava no Rio de Janeiro. Tá? Aí tinha de São Leopoldo, tinha no Rio Grande do Sul, tinha colônias no Brasil inteiro. Essas instalações, elas recebiam pequenos lotes de terra para plantar, tá, os alimentos para sobreviver. Com isso, eles não tinham muito tempo, porque assim, era um trabalho árduo, passavam um dia plantando, colhendo, trocavam, por exemplo, assim, na minha família a gente plantava alface. Na família do meu amigo se plantava feijão. Não precisava de todo mundo plantar tudo, a gente trocava o alface pelo feijão, tá? E assim todo mundo tinha um pouquinho de tudo nessas colônias, tá? Geralmente as tarefas domésticas eram feitas pelas mulheres e os homens cuidavam do plantio. Alguns acabavam criando até alguns tipos de animais, tá? Só que tinha uma coisa que começou a acontecer de ruim lá nessa época, tá? No finalzinho do parágrafo que tá falando aqui, que quando eles iam se instalar nessas colônias, eles tinham que desmatar. E aí começou a acabar a vegetação nativa do Brasil, porque o Brasil ele tinha plantas que naquela época já foram destruídas e a gente não teve nunca mais, tá? Porque aí para se instalar, olha aqui, ó, eles desmatavam tudo para construir casa, para ter espaço para plantar, derrubavam árvores e tem plantas que a gente nunca mais recuperou desde essa época, tá? Porque aqui começou a desaparecer algumas espécies que só nessa época tinha. E aí depois vocês vão vendo aqui, ó, essa mesma foto é do mesmo lugar, só que bons anos depois, ó. Para vocês verem aqui como já foi evoluído, povoado, virou vila, virou cidade. E aqui já é uma grande cidade, certo? Vocês terão mais algumas imagens e vocês vão ver na página 179 um trecho, tá, de um documento de uma família, certo? Que contou a história que mais de 100 famílias foram transportadas para cá em busca de uma vida melhor. Vocês vão ler esse trecho, tá bom? E ver o que ele fala sobre essa vinda para o Brasil. Será que foi tão fácil assim? Será que aqueles realmente tiveram tudo que prometeram? E aí vocês vão responder a página 180. A página 180 ela é quase inteira pessoal, tá? Com respostas pessoais, mas tem coisas aqui que vocês vão encontrar no texto, tipo datas, de onde eles partiram, para onde vieram, tá? Que lugar eles tiveram que passar até chegar na colônia. E eles vieram de quê? De avião, de navio, de moto, tá? Tem tudo isso aí no texto. E aqui vocês podem fazer no caderno de desenho, numa folha, o trajeto, tá? Vocês podem desenhar, eles saíram de Bremen, que é onde o texto vai falar que eles saíram. Coloca uma flechinha, eles viajaram de quê? Desenha um aviãozinho, desenha um naviozinho. Eles viajaram até onde? Eles se instalaram aonde? Faz uma cabaninha onde eles se instalaram, tá bom? Só até aqui. Os imigrantes na fazenda de café a gente vai falar na próxima aula de história.